As lâminas de diamante são um acessório indispensável ao operar equipamentos de corte de asfalto e ao trabalhar com ferramentas de corte para o processamento de materiais duros, como concreto, pedra, granito, azulejos e outros. Atualmente, as lâminas de diamante mais comumente usadas na indústria são aquelas com ligas orgânicas, metálicas e cerâmicas. Resinas de fenol-formaldeído são usadas como uma liga orgânica. Estanho e outros metais de baixo ponto de fusão são destinados a ligas metálicas, e o kaolin, para ligas cerâmicas. A camada contendo diamante consiste em um aglutinante, um preenchimento e pó de diamante. Os preenchimentos incluem boro e silício, carbonetos de vários tamanhos de grão, pó de cobre, etc. O principal requisito para a mistura de pós de molde contendo diamante é a uniformidade dos constituintes na mistura. A distribuição não uniforme dos constituintes nas lâminas com liga orgânica prejudica drasticamente a resistência das ferramentas e reduz a capacidade de corte. Desvios no conteúdo dos constituintes na mistura de liga metálica levam a mudanças de fase durante a sinterização, o que reduz a estabilidade das propriedades de corte nas lâminas de diamante. Nesse sentido, as atividades de mistura dos constituintes do estoque carregado por meio de misturadores convencionais, na forma de um recipiente que gira em dois planos mutuamente perpendiculares, são demoradas e levam de 7 a 48 horas para diferentes composições de mistura, o que aumenta consideravelmente o processo de fabricação. Com base nisso, a Globecor desenvolveu uma tecnologia inovadora para a mistura de pós de molde contendo diamante, que é implementada nas máquinas de camada de vórtice AVS. Uma máquina de camada de vórtice é uma unidade que pode dispersar, homogeneizar e ativar simultaneamente os constituintes de uma mistura, devido aos fatores e processos físico-químicos que ocorrem em sua câmara de operação. Isso inclui o movimento aleatório de partículas ferromagnéticas que colidem com as partículas das substâncias processadas, altas pressões locais, um campo eletromagnético rotativo, vibrações ultrassônicas e cavitação. O efeito abrangente desses fatores torna possível eliminar as desvantagens inerentes aos misturadores convencionais na produção de pós de molde contendo diamante, e isso se manifesta por meio de moagem insuficiente e distribuição não uniforme dos constituintes em toda a mistura, especialmente se esse constituinte for fornecido em uma quantidade muito pequena. A moagem em máquinas de camada de vórtice ocorre a um nível tão fino que, em alguns casos, são necessários separadores de ciclone para capturar as partículas mais finas das substâncias processadas. O uso de máquinas de camada de vórtice AVS para a produção de misturas em fábricas de ferramentas de diamante permite alcançar uma mistura da mesma qualidade em 30 a 40 segundos, como no caso de misturas que levam de 7 a 48 horas em misturadores convencionais. A mistura na câmara de operação da máquina por 60 segundos ou mais resulta em misturas com uma uniformidade de distribuição dos constituintes de pelo menos 99%. A uniformidade de distribuição dos constituintes do estoque carregado contendo diamante produzida pela mistura nas máquinas AVS possibilita melhorar significativamente a capacidade de corte das lâminas de diamante. Além das vantagens oferecidas pelas máquinas de camada de vórtice no processo de mistura dos pós de molde contendo diamante, essas máquinas são convenientes e fáceis de operar, além de terem dimensões compactas, consumindo menos eletricidade em comparação com misturadores convencionais. Dependendo do modelo, o consumo de energia de uma máquina varia entre 4,5 e 9,5 kW. Não requerem pedestais especiais para instalação, e podem ser facilmente integradas nas linhas de processo existentes nas fábricas de ferramentas de diamante. E que tipo de equipamento você usa para a produção de pós de molde contendo diamante? Compartilhe sua experiência com o uso deste equipamento na seção de comentários. Mais informações sobre a tecnologia e os equipamentos da Globecor para a produção de pós de molde contendo diamante no processo de fabricação de ferramentas de diamante podem ser encontradas seguindo o link no primeiro comentário ou visitando nosso site www.globecor.com.